Boa noite a todos. Queria agradecer pela oportunidade de estarmos hoje para conversar sobre Jesus. Sempre tão bom, né? Conversar sobre Jesus, parar a nossa correria do dia a dia para falar de Jesus. É uma situação que acalma o nosso coração. Jesus é como um abraço tão forte, tão apertado, e poder falar dele é como se ele estivesse andando aqui entre nós. Lembrar dele é torná-lo vivo em nossas vidas. E um pouco do tema de hoje é convidá-los a refletirmos sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Como vocês verão, a história de Pedro, a trajetória de Pedro é a nossa trajetória. A trajetória de renovação de Pedro é a nossa trajetória. A vida de Pedro com Jesus é a nossa vida com Jesus. Por isso é importante refletirmos sobre Pedro. Mas eu queria começar antes por uma passagem do livro Vinha de Luz, em que o Espírito Emmanuel nos faz uma pergunta muito importante, muito pertinente, que deve povoar todos os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Quando ele pergunta: o que fazemos do Mestre? Emmanuel nos pergunta qual o lugar de Jesus em nossas vidas. Será que nós paramos para nos perguntar isso com a frequência necessária? E Emmanuel aprofunda essa reflexão fazendo várias comparações entre várias vidas impactadas por Jesus. Entre várias vidas que foram revolucionadas por Jesus e modificadas por Jesus. Algumas delas aproveitaram a presença de Jesus desde o primeiro instante. E outras acabaram deixando passar os anos, as décadas, os séculos e os milênios. Emmanuel vai nos lembrar da multidão que acompanhava Jesus, pensando apenas no pão que queria receber. Será que nós acompanhamos Jesus como aquela multidão? Será que nós acompanhamos Jesus como aquela multidão que buscava as recompensas materiais e esquecia da sua verdadeira lição? Será que nós acompanhamos Jesus como Jairo, que cria e descria ao mesmo tempo, que acreditava em Jesus, mas ao mesmo tempo não acreditava, que esperava de Jesus a cura, mas não sabia se acreditava em tudo que ele dizia? Qual o lugar de Jesus em nossa vida? Quem somos naquela multidão que acompanhava Jesus? Será que nós somos como Judas, que ouvia Jesus, de alguma forma tentava entender Jesus, mas utilizava Jesus para os seus próprios projetos de dominação? Os exemplos de Emmanuel são numerosos. Será que nós temos Jesus em nossas vidas como a esposa de Zebedeu, que ouvia Jesus com simpatia, com atenção, mas não hesitou em perguntar-lhe sobre a distribuição de lugares no reino dos céus? Por que nós seguimos Jesus? Qual que é o papel de Jesus em nossas vidas? O que fazemos de Jesus? Será que nós temos Jesus em nossas vidas como Pilatos, que perguntava solenemente ao povo judeu o que deveria fazer com aquele Cristo, para depois lavar as mãos e, despreocupado da sua responsabilidade, do seu dever, crucificar a Jesus? Será que nós estamos crucificando Jesus em nossas vidas? O que fazemos do Mestre? Emmanuel constata que a maioria de nós não segue o exemplo de Pedro, que levantou-se da negação de Jesus para ser fiel até o fim sem condições. Poucos de nós fazemos como Paulo, que ergueu-se do seu erro, dos seus erros cabais, e seguiu Jesus até o fim de seus dias, apesar das pedradas, apesar dos impedimentos de toda sorte. Essas comparações de Emmanuel são muito interessantes para as nossas reflexões. Cabe a cada um fazer a sua reflexão, encontrar Jesus em sua vida e a forma como cultiva Jesus e a doutrina espírita hoje. Só que, para além de tudo isso, as reflexões de Emmanuel nos chamam a atenção para uma coisa ainda mais importante, que vai entrando no tema da nossa conversa de hoje. Que o Evangelho não é uma história maravilhosa. Não é apenas a história de Jesus, da vinda de Jesus à Terra. O Evangelho são as vidas transformadas por Jesus. Porque nós podemos, às vezes, nos afastar e pensar que o Novo Testamento é apenas um livro que eu tenho que decorar, um livro que eu tenho a obrigação de ler,
E nos esquecemos que o Evangelho são aquelas vidas que Jesus mudou. E continua mudando. Aqueles relatos, aquelas pessoas que passaram por Jesus, foram curadas por Jesus, que se levantaram pelos braços de Jesus, que se reergueram com o apoio de Jesus, que sorriram com Jesus, choraram com Jesus. Essa é a essência do Evangelho, o significado do Evangelho. O que faz do Evangelho algo muito concreto para nós. Quando nós começamos a olhar para o Evangelho dessa forma, nós nos aproximamos de Jesus. Nos aproximamos tanto que chegamos à nossa proposta do Espiritismo, que é sermos o cristianismo redivivo, resgatarmos a essência do cristianismo primitivo. E vocês imaginam que Simão Pedro, quando chegava para conversar com os primeiros cristãos, ele abria um Novo Testamento para falar de Jesus? Não existia Novo Testamento. Existiam anotações, existiam memórias. No livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, é relatado com precisão como eram as primeiras reuniões dos cristãos. E eram, sim, conversas de amigos para se recordar do divino amigo. Viviam Jesus, sentavam para se recordar dos gloriosos dias em que Jesus esteve fisicamente entre eles. Pedro não abria Novo Testamento. Pedro abria, no máximo, anotações. Eles abriam as anotações de Levi e recordavam. Porque para eles, o Evangelho não era um texto. O Evangelho eram memórias. Eram as suas vidas. As suas vidas tinham sido transformadas por Jesus. E é por isso que a pergunta, que fazemos do Mestre, é tão pertinente. E quando falamos em transformação por Jesus, o que significa isso? Será que isso está muito longe da doutrina espírita? Ou, na verdade, a proposta da doutrina espírita é justamente nos atentarmos para esse convite de Jesus, para nos transformarmos, nos modificarmos. A reforma íntima, a transformação moral que Jesus implementou na vida de tantas pessoas que passaram por ele, é a pedra de toque, é a base da doutrina espírita. Nós espíritas não podemos nos esquecer disso. Estamos hoje aqui conversando de Jesus, conversando sobre a doutrina espírita e buscando justamente a nossa transformação. Se nós não estamos nos modificando, nós precisamos rever qual o papel de Jesus em nossas vidas. O que fazemos do Mestre? E quando eu digo a vocês que a base da doutrina é a reforma íntima, não digo isso, não é uma palavra do Lucas. Foi Kardec que disse, quando nos orientou que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros espíritas, eram aqueles que empreendiam todos os esforços para conter as suas más inclinações. O verdadeiro espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que se esforça por se transformar, por ser melhor, por ser diferente, por ser uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, por revestir todos os seus atos com o amor, como Jesus fez conosco, como Pedro fez com aqueles que estiveram com ele, e como fizeram tantos apóstolos e discípulos, tantas pessoas que passaram por esses milênios, nos ensinando a amar. Amar ao próximo, tolerar o próximo, entender o próximo, ser benevolente para com o próximo, indulgente para com as faltas do próximo, perdoando as ofensas daqueles que se colocaram em nosso caminho. A reforma íntima é a base da doutrina espírita. É o resgate dos ensinamentos de Jesus. E quando nós pensamos em reforma íntima, é indissociável outro postulado da doutrina espírita, que é a reencarnação. E quando nós colocamos no Livro dos Espíritos a pergunta do objetivo da nossa encarnação aqui na Terra, qual não é a resposta dos Espíritos senão a reforma íntima? Vejam, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nós estamos aqui na Terra para nos transformarmos, para chegarmos à perfeição. Por isso Jesus disse: sede perfeitos. O convite de Jesus era para nós nos reformarmos, continua sendo para nós nos reformarmos, nos modificarmos, para sermos perfeitos, implementando em nossos corações o reino de Deus. Não no mundo exterior, não na sociedade, na nossa paisagem interna. Porque a reforma é de cada um de nós. Reforma íntima. Não é mudar o outro. Não é mudar o meu cônjuge, o meu colega de trabalho, o meu chefe. Mudar a mim mesmo. O que cabe a mim em termos de modificação? Esse é o objetivo da nossa encarnação. Então, quando nós, como espíritas, pensamos em reforma íntima, temos que pensar na transformação, que é o objetivo de nós estarmos aqui hoje. Nos modificarmos. Estamos encarnados para passarmos pelas dores e pelas vicissitudes da vida, para sermos pessoas melhores, para sermos perfeitos. E a pergunta minha do Livro dos Espíritos vai dizer o que para nós? Qual que é o espírito mais perfeito que passou pela Terra? Jesus, o nosso modelo e guia. Jesus é a personificação desse amor. Ele é quem nos guia nesse processo de transformação. Por isso que o Evangelho é uma sucessão de vidas transformadas por Jesus. Porque Jesus veio para nos guiar, para que nós pudéssemos nos modelarmos as nossas características, as nossas virtudes, as virtudes de Jesus. O objetivo da nossa encarnação e a razão pela qual Jesus veio aqui para nos exemplificar. Jesus viveu a sua lição de amor. Isso é tão belo, porque nós ouvimos tantos filósofos, tantas pessoas incutindo tantas ideias em nossas cabeças todos os dias, e Jesus viveu essas ideias. Ele amou a todos que passaram pelo seu caminho, fariseus, publicanos, a todos, até o fim da sua passagem aqui na Terra. E até hoje ama a todos nós. Mas não foi só por isso que Jesus teve uma passagem tão deslumbrante aqui pela Terra. Não só por isso. Nós precisamos nos recordar, e aqui nós vamos entrando no tema de Pedro, nós precisamos nos recordar que Jesus, o governador espiritual da Terra, quando veio aqui até nós, não veio cercado de anjos celestiais. Vocês já pararam para pensar nisso? Que os apóstolos não eram anjos? Que curioso, né? Jesus veio até aqui nos ensinar a amar, e ele poderia muito bem ter se cercado de filósofos, de espíritos iluminados, espíritos perfeitos, mas ele veio mostrar na prática a transformação moral que o reino de Deus, quando implantado em nossos corações, operaria em nossas vidas. E Jesus se cercou de espíritos imperfeitos, se cercou de espíritos como nós. Às vezes a gente pensa em São Pedro, né? Porque a ideia cultural que nos vem da nossa tradição religiosa é do velhinho bondoso, né? São Pedro perfeito, a pedra da igreja, a rocha, que resistia a todas as intempéries. Essa é a imagem de Pedro que nós temos. É uma imagem justa. Pedro era isso mesmo. Mas esse é o produto final da passagem de Pedro aqui pela terra. Pedro não era só isso. Assim como nós, Pedro era luz e sombra. Pedro era toda a potencialidade da imortalidade de um espírito voltado para o bem. E era também as sombras que só nós sabemos que todos nós temos. Pedro era sombra também. Pedro era luz e Pedro era sombra. E Jesus extraiu de Pedro toda a sua luz e ensinou a domar a sua sombra, para que a sua luz iluminasse cada cantinho de sua alma. Cada quarto escuro de sua alma, de seu passado, foi iluminado pelo amor de Jesus. Jesus se cercou de espíritos imperfeitos, cercou-se de espíritos como nós. Que beleza esse ensinamento de Jesus. E é por isso que o Evangelho é uma sucessão de histórias, não de histórias angelicais,
Não. O Evangelho não é uma história contada por anjos para nós espíritos imperfeitos. O Evangelho é uma história feita por espíritos como nós, para que nós consigamos nos tornar seres angelicais. Não são anjos que nos entregaram o Evangelho. Somos nós que fazemos o Evangelho. Espíritos como nós, convidados por Jesus para a transformação de si mesmo. No fundo, o São Pedro que nós conhecemos hoje, aquele bom velhinho, na verdade é o produto de alguém que lutou, de alguém que caiu, de alguém que se levantou e de alguém que venceu a si mesmo. Venceu as suas dificuldades, venceu as suas limitações para alcançar a luminosidade da companhia de Jesus. E tem um livro muito interessante que eu inclusive recomendo a leitura, chamado Humano Demasiado Humano, de uma companheira de movimento espírita chamada Denise Lino. E ela faz uma reconstrução da trajetória de Pedro que eu vou trazer para vocês aqui em algumas etapas. Porque ela reúne passagens do Novo Testamento, da série do Espírito Amélia Rodrigues, que reconstrói de maneira belíssima várias passagens do Evangelho, várias passagens de Jesus. E a Denise vai nos dizer, vai catalogar essas passagens de Pedro, a sua trajetória, em 4 fases. A fase do encontro com Jesus, a fase da convivência com Jesus, a fase da negação de Jesus e a fase do soerguimento. Pedro passou por todas essas fases. E um spoiler, nós também vamos passar por todas essas fases. Nós também estamos passando hoje por essas fases. Cada um de nós, na sua caminhada, está traçando o caminho que Pedro traçou. Alguns de nós estamos hoje nos encontrando com Jesus. Alguns outros já conhecem, estão convivendo com Jesus. Muitos de nós estão aqui hoje após terem negado Jesus, como Pedro negou. E alguns outros estão se erguendo para caminhar com Jesus. Cada um de nós vive, viveu e viverá uma fase da história de Pedro. Por isso que eu disse a vocês, a trajetória de Pedro é a nossa trajetória. E aí, quando eu for contando para vocês cada uma dessas passagens, vocês vão conseguir conectar essas passagens de Pedro com suas próprias vidas. O momento em que vocês encontraram Jesus, o momento em que vocês conviveram com Ele, o que fazem de Jesus em suas vidas, os momentos em que caíram, sim, porque muitos de nós achamos que por termos chegado às portas de uma determinada religião, estamos prontos a adentrar o reino dos céus. E aí eu me lembro de uma passagem que o Haroldo Dutra diz, lembra muito, do padre Fábio de Mello, que ele fala que cada religião é a antessala da espiritualidade. Então veja, nós aqui estamos espíritas numa das várias antessalas para a espiritualidade. Uma delas, estamos aqui naquele consultório médico, ouvindo uma musiquinha calma, esperando para entrarmos na verdadeira sala da espiritualidade. Todos nós estamos, portanto, apenas a um passo do nosso caminho. Estamos dando os nossos primeiros passos. E quando nós pensamos no encontro de Pedro com Jesus, vocês devem se lembrar que Pedro estava lançando redes com o seu irmão André. Estava trabalhando, ele era uma pessoa humilde. Eu lembro a vocês, Jesus não recrutou as pessoas mais inteligentes, não recrutou os sábios da época, recrutou pescadores. Mal sabiam ler, mal sabiam escrever. Foram essas pessoas que Jesus recrutou. E Jesus convida então Pedro para ser o pescador de homens. E o que Pedro faz? Larga tudo e segue Jesus. Larga tudo e segue Jesus. E aqui nós já temos o primeiro diferencial de Pedro. Porque quantas histórias do Evangelho não nos contam de pessoas a quem Jesus fez o mesmo convite e que alegaram 1000 empecilhos para seguirem com Jesus? Pedro foi diferente. Quantos de nós não nos atrasamos a nossa caminhada, trazendo empecilhos para estarmos integrados a Jesus, ao movimento espírita? Quantos de nós não levantamos esses obstáculos
Pedro foi diferente. Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Uma qualidade de Pedro, uma virtude de Pedro. Como todos nós temos as nossas virtudes. Isso não tornou Pedro um espírito perfeito. Foi um momento em que Pedro foi muito bem. Pedro depois realmente vira o braço direito de Jesus. E aí nós vamos entrando na convivência de Pedro com Jesus. Pedro mergulha nessa relação com Jesus. Pedro é o braço direito, organiza, protege Jesus. Né? Vocês devem lembrar que Pedro teve a oportunidade de estar no momento da transfiguração do Tabor. Ele viu Jesus conversando com Elias. E qual foi a reação de Pedro? Mestre, fique tranquilo que eu já vou lá buscar o material de construção para fazer uma casa aqui para o senhor poder ficar meditando aqui com tranquilidade. Essa foi a reação de Pedro. Veja que coração bondoso, que coração enérgico, que espírito decidido. Essa assertividade de Pedro era um do cabedal de suas qualidades, que ele trouxe consigo para a convivência com Jesus. Mas é evidente que, como acontece com todos nós, a convivência com Jesus não era automática, a compreensão de Jesus não é automática. Nós somos espíritos imperfeitos, que, como diz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, estamos encarnados para, passando pelas vicissitudes materiais e morais aqui na Terra, nos modificarmos. Nós precisamos passar por aqui. E Pedro, da mesma forma, precisava desse contato com Jesus, que não era um contato automático. Ele não recebia tudo de Jesus e fazia tudo sentido para ele. Como muitas coisas de Jesus não fazem para nós no nosso coração ainda. Sejamos honestos. Qual foi a lição lida hoje, antes da nossa conversa? Estranha moral. Quantas das frases de Jesus não soavam estranhas aos nossos corações? Quantos dos convites de Jesus não soam estranhos aos nossos corações? E soavam estranhos aos corações de Pedro, ao coração de Pedro. E de outros apóstolos também, como Judas, por exemplo. Pedro era o carregador de piano de Jesus, digamos assim, da equipe dos apóstolos, mas também tinha as suas hesitações, as suas dúvidas. Isso fica muito claro em várias passagens do Evangelho, em que nós nos identificamos com Jesus. Com Pedro, eu disse a vocês da passagem do Tabor. Pedro não entendeu muito bem o que estava acontecendo e queria construir uma casa para Jesus. Via as coisas de forma muito concreta. Como, por exemplo, quando Jesus ensinava a lição do perdão. E Pedro fala, poxa, tudo bem, eu entendo o que é o perdão. Eu entendo que a gente tem que perdoar. Mas e se eu estou perdoando a pessoa, ela não está se tocando, ela não está se modificando? Como é que eu faço? Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Pergunta Pedro a Jesus. Quantos de nós não nos perguntamos isso? Quantos de nós não batemos em dificuldade com o ato de perdoar? Pedro tinha essa dificuldade também. E na sua visão racional, concreta do problema, ele queria saber logo quantas vezes ele tinha que se perdoar para poder ir para o reino dos céus. E Jesus responde, 70 vezes, 7 vezes. Temos que perdoar infinitamente, porque Jesus nos perdoa infinitamente. Por isso Jesus nos levanta. E nós somos co-criadores com Jesus. Esse é o nosso papel. Então nos cabe perdoar infinitamente. Pedro não entendia isso, como nós não entendemos também. E quando Jesus foi preso pelos guardas, o que fez Pedro? Fez o que muitos de nós gostaríamos de fazer. Sacou-lhe a espada e cortou a orelha do guarda. Não é isso que nós queremos fazer? Para proteger Jesus? Para proteger aqueles que nós amamos? Pedro recorreu à violência. E vejam que curiosa essa imagem, porque Pedro vivia com Jesus. Ele viu Jesus curar as pessoas 24 horas por dia. Ele viu Jesus lançar as suas bem-aventuranças, acalmar a todos, amparar a todos, auxiliar a todos.
nunca viu um ato de violência de Jesus. No entanto, Pedro recorreu à violência. Quantos de nós não recorremos à violência? A violência verbal, a violência física. Pedro, na sua convivência com Jesus, também errava como nós erramos. Não compreendia aquele momento de Jesus, aquele sublime momento da prisão de Jesus. Ele não entendia aquilo, não entendia o porquê. Porque não tinha internalizado completamente as lições de Jesus. Não tinha trazido verdadeiramente para o seu coração tudo aquilo que Jesus tinha dito e tinha feito. Será que não é essa também a nossa relação com Jesus? Quantos de nós encontramos Jesus, convivemos com Jesus, mas ainda estamos às portas da nossa própria transformação? Pedro ficou muito tempo à margem da estrada de Jesus. Quantos de nós não estamos sentados no acostamento da rodovia, vendo Jesus passar e nos chamar, e permanecemos sentados? Pedro, de certa forma, em espírito, permanecia assim, um tanto quanto alheio a tudo que Jesus dizia e fazia. São tantos os exemplos. Há uma passagem também no Novo Testamento, que me recordo agora, em que Jesus falava do reino dos céus e Pedro dizia: bom, e eu, que sou seu apóstolo, qual é a minha recompensa para tanta abnegação, para tanto sacrifício? Pedro pensava de certa forma, como muitas vezes nós pensamos, quando aderimos a uma determinada religião, buscando o retorno social, buscando o retorno material, buscando em Deus os benefícios imediatos. Pedro também, de certa forma, pensava assim. Pedro também tinha essas dificuldades que nós temos hoje. No capítulo 19 do livro Estante da Vida, há uma passagem muito significativa, porque Jesus recebe na casa de Pedro 4 publicanos, homens muito ricos, empresários muito bem-sucedidos da época, que vinham com o coração amargurado pelas suas faltas do passado, pelos equívocos que tinham cometido. Eram, portanto, pessoas que tinham se equivocado, pessoas poderosas da sociedade da época, que tinham consciência do seu erro, que traziam um coração pesado, como tantos nós chegamos à casa espírita com um coração um tanto quanto pesado pelas nossas dificuldades do caminho. E Jesus deixa Pedro a consolá-los. Vejam, é um coach do mundo antigo, né? Jesus estava ensinando Pedro a amparar, a consolar o próximo, a fazer um atendimento fraterno. E disse assim a Pedro: Pedro, ampara eles que eu tenho que resolver um probleminha ali. Saiu. E o que Pedro faz? Vejam, Pedro, gente, não é o Lucas, não é fulano, não é ciclano, Pedro. Pedro conhecia esses publicanos e passa a descascar eles. Fala que sabia dos erros que eles tinham cometido, dos crimes, e fica meio, eles começam a chorar, ele continua, né, usando a espada da verdade, né, que muitos de nós cometemos tantas maldades em nome da verdade, né, para sermos, vou jogar uma verdade, agora aquela pessoa vai saber o que é a verdade aqui, e sai desandando. Quando Jesus volta, bom, e Pedro termina assim: vocês não são dignos do reino de Deus. Jesus tinha dito para ele consolar aqueles senhores. Quando Jesus volta, o Espírito Humberto de Campos nos diz que aqueles publicanos estão chorando. Foram condenados à danação eterna, não tem mais salvação. E o que Jesus faz? Pedro, o que você fez? Jesus não tinha entendido. Na verdade, Jesus tinha entendido, mas Pedro, o que você fez? Falei a verdade para eles, mas eu pedi para você ampará-los. E o que Pedro diz em volta? Mas mestre, veja, Pedro não entendeu. Mestre, eu estava dizendo a verdade para eles. Pedro não entendia o valor da verdade, não entendia como manejar a verdade em benefício do próximo que caiu. Pedro não sabia levantar o próximo, como nós muitas vezes não sabemos também. Pedro não tinha a indulgência, não tinha a benevolência para com os equívocos do nosso próximo.
como nós também temos essa dificuldade. A convivência de Pedro com Jesus, portanto, embora muito próxima, é de certa forma muito difícil do ponto de vista interno de Pedro. E todas essas passagens que eu estou trazendo para vocês não é para diminuir Pedro. É para mostrar a vocês que Pedro tinha as mesmas dificuldades que nós e que Pedro tinha, de certa forma, as sementes do seu erro que aconteceria dali a algum tempo. Porque a negação de Pedro a Jesus é consequência dessa invigilância de Pedro. Talvez Pedro tenha feito, tanto como tantos outros, tantos de nós, que por estarmos já integrados ao movimento espírita, a determinada religião, achamos que a partir dali não precisamos mais vigiar o que corre no nosso íntimo, os nossos pensamentos. Não nos atentamos para isso. Pedro não se atentou para isso. E não entendeu que, embora muito próximo fisicamente de Jesus, ainda não tinha transposto o abismo que o separava espiritualmente do meigo amigo. Ele era muito próximo de Jesus concretamente, mas espiritualmente permanecia muito longe ainda de Jesus. E aí Pedro nega Jesus. Nega 3 vezes no momento maior da encarnação de Jesus no seu martírio. Eu fico pensando nessas horas, quão grande não foi a dor de Jesus de se ver abandonado num momento tão doloroso por todos aqueles que ele havia amado, curado, amparado, auxiliado. Mas nessas horas eu penso também, como não foi doloroso para Pedro ter negado Jesus. Ter permanecido, como diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, à margem dos acontecimentos, distante de Jesus. Logo ele, Pedro, que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos, abandonou o Mestre nas suas últimas horas. Como não doeu a Pedro aquela queda? Como não dói a todos nós as nossas quedas? Como não é doloroso a todos nós estarmos distantes de Jesus em determinados momentos de nossa vida? Pedro caiu. Sim, o bom velhinho amoroso, do qual nós temos a justa figura, também caiu e negou a Jesus. E o que fez Pedro? Pedro se levantou. Essa é a grande lição de Pedro para nós. Pedro se levantou. Para todos nós que caímos, precisamos olhar para Pedro, porque Pedro levantou. Não importa quantas vezes nós caímos, não importa quão sujos estejam os nossos pés de lama, precisamos levantar como fez Pedro. Precisamos levantar como fez Pedro. E é interessante, porque o Espírito Joana de Ângeles nos diz que não estou preocupado com aqueles que já estão com os pés sujos de lama. Eu estou preocupado com aqueles que estão com os pés ainda limpos, porque eles vão sujar ainda em algum momento. Porque somos espíritos imperfeitos em um planeta de provas e expiações. E vamos cair. Mas precisamos nos levantar. E como Pedro levantou? E aqui nós entramos na etapa do soerguimento de Pedro. Pedro se levantou primeiro com a coragem. Porque Pedro negou Jesus, como Jesus havia predito. E vocês podem imaginar 1000 caminhos que Pedro poderia ter seguido. Pedro poderia ter se afastado de Jerusalém. Pedro poderia ter dado as costas para os seus irmãos de apostolado. Pedro poderia ter buscado, inclusive, o suicídio, como fez Judas. Mas Pedro voltou aos seus irmãos de apostolado, encarou-os e continuou trabalhando. A coragem de Pedro, a persistência de Pedro. Quantos de nós não caímos e já achamos que não somos mais dignos da nossa casa espírita, da nossa família, do nosso trabalho, e nos afastamos? E ao nos afastarmos,
nos perdemos no abismo de nós mesmos, nos entregamos à nossa sombra. Quantos de nós não fazemos isso? Precisamos olhar para Pedro, para ver que Pedro teve a coragem de voltar ao seu grupo, porque ele sabia que não adiantava ele se afastar de Jesus. Ele precisava estar próximo da luz que é Jesus em nossas vidas. E Pedro voltou e lá permaneceu. E qual foi a recompensa imediata dele para isso? Alguns dias depois, vem a ressurreição de Jesus. Jesus aparece para os apóstolos. E vejam como é bonito Jesus, né? Jesus aparece para Pedro e não diz uma palavra sobre a negação. Uma palavra sobre a negação. Jesus não quer de nós contas dos nossos erros. Jesus quer saber o que nós vamos fazer a partir de agora. O que eu vou fazer amanhã? É isso que interessa a Jesus, e era isso que interessava a Jesus quando ele foi falar com Pedro. E ele pergunta, veja a simbologia, 3 vezes a Pedro: tu me amas, Pedro? E Pedro fala, claro, mestre, amo muito. Apacenta as minhas ovelhas. E de novo, tu me amas, Pedro? Amo, mestre, amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, trabalho incessante, a receita do soerguimento de Pedro. O trabalho incansável na seara do mestre. Era apenas isso que Jesus esperava de Pedro. E Jesus pergunta de novo, deve ter sido muito difícil para Pedro, porque Pedro amava tanto Jesus. Ele sabia disso, ele sentia isso, Jesus sabia disso também. Mas veio a terceira pergunta, com uma terceira negação: tu me amas, Pedro? E Pedro diz, sim, amo Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos ao trabalho. Vamos trabalhar. O que vamos fazer amanhã? Não importa o passado, o que vamos fazer amanhã. Todo dia é um dia de recomeçar. Não adianta olhar para trás. Precisamos recomeçar, como fez Pedro. E a partir daí, Pedro, a partir dessa dor, a partir dessa queda, Pedro junta os seus caquinhos e trabalha. Mas aí, gente, vem aquela virtude do Espírito Pedro, do encontro com Jesus. Quando ele larga a sua rede de pescador e segue Jesus. E aqui novamente, Pedro decididamente parte ao trabalho. Inicia todo o projeto de amparo aos irmãos, a casa do caminho, como retratado no livro Paulo e Estevão em detalhes. E por 24 horas, 7 dias por semana, vive o amor de Jesus. E vejam que interessante, agora sim, depois da negação, Pedro conseguiu entender o que Jesus esperava dele. O amor que Jesus esperava de Pedro. Pedro se ergueu e Pedro trabalhou. E quando nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, Paulo de Tarso, antes perseguidor dos cristãos, perseguidor de Paulo, e ele bate as portas da casa do caminho, após anos no deserto de reflexão, corroído pela culpa e pelo arrependimento do mal que havia causado ao movimento cristão, eis que é Pedro que é encarregado de receber Paulo. E quem é Pedro agora? Pedro já não é mais aquele homem que havia condenado os publicanos. Pedro não é mais o homem que sacou a espada. Pedro agora é o nosso bom velhinho. Pedro havia se transformado e a duras penas, com muita disciplina, com muita perseverança, com muito esforço, lembrando sempre da figura de Jesus em sua vida, acolhe Paulo. Contra a recomendação de outros apóstolos, como Tiago, Pedro acolhe Paulo e dá a Paulo a chance do recomeço. Pedro co-criou com Jesus, porque Jesus deu a Pedro a chance do recomeço. E Pedro dá a Paulo a chance do recomeço. Como não são maravilhosas as linhas
escritas por Jesus em nossas vidas. Pedro salvo por Jesus, Paulo salvo por Pedro, e Paulo salvando a tantos de nós que se dispõem a fazer o bem, a se arrepender e a serem pessoas melhores. A história de Paulo, de Pedro, é a nossa história. Como Pedro se transformou de forma tão maravilhosa. Eu gostaria de ler para vocês, já caminhando para o final da nossa conversa, um trecho do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, quando ela diz: embora houvesse precipitadamente prometido acompanhá-lo até o momento final, ouviu a triste sentença, por ele, Jesus, proferida, de que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas, arrependendo-se amargamente da covardia que o dominou, na terrível noite da infeliz Jerusalém, ergue-se da defeição e foi-lhe fiel até o fim. Em sua memória, ergueu o lar dos desesperados na estrada em Jerusalém e Jope, albergou todos os infelizes que o buscaram e enfrentou Roma nos seus dias de ódio, levando a todos que tinham necessidades o amor incondicional do amigo. Jesus levava o amor incondicional de Jesus com ele. Por isso é tão importante a pergunta: o que fazemos do Mestre? Jesus não é mais aquela figura pendurada na cruz. Jesus já foi despendurado há muito tempo e está aqui caminhando entre nós. E cabe a nós levarmos o amor de Jesus conosco, verdadeiramente conosco. E continua Amélia Rodrigues para nos dizer que quando convidado ao testemunho, amadurecido e sábio, deu a própria vida em holocausto, como ele, Jesus, o fizera em favor de todos nós. As duas faces de Simão Pedro são encontradas em todos aqueles que descobrem Jesus ou que por ele foram encontrados no caminho da evolução e sentem o desejo de o amar, de lhe entregar a vida. Enfim, gente, a transformação de Pedro é a transformação de todos nós. É a revolução íntima que nos espera. E o que Jesus espera de nós? Amor, amor, amor. Revestimos todos os nossos atos com amor e caridade. Não importa quão difícil seja isso. Não importa quantas vezes caímos, porque vamos cair. Nos levantarmos. Amanhã é um novo dia. E amanhã Jesus nos espera. Como disse o irmão X, na obra Antologia da Mediunidade, Antologia Mediúnica de Natal, quando relata o momento do desencarne de Pedro, e relata como Pedro sentia saudade de Jesus, no momento em que ele é levado ao suplício, Pedro não pensava em nada mais do que no meigo amigo da Galileia. Chorava de saudade de Jesus, esperava Jesus, e no momento do seu desencarne, quem vai lá buscá-lo é Jesus. Jesus o abraça, o leva para as esferas superiores, e após o descanso, Jesus se despede de Pedro. E Pedro fala: Jesus, onde o senhor está indo? Pedro deve ter pensado: puxa vida, mas eu lutei tanto e agora Jesus ficou aqui uns dias comigo e já está indo embora. E Jesus fala: enquanto houver uma lágrima na terra, eu preciso estar lá para secá-la. E Pedro, o bom velhinho, o bom apóstolo, então vamos Jesus. Porque ele é o carregador de piano, ele é o pau para toda a obra do movimento cristão. E Jesus voltou com Pedro para nós. Porque essa é a nossa transformação moral. É isso que Jesus espera de nós. E Jesus está conosco hoje, os seus emissários de luz, nos abençoando, nos trazendo paz e plenitude. Porque Jesus secou a lágrima de Pedro e agora está aqui para secar as nossas lágrimas. Que a trajetória de Pedro seja não apenas a trajetória dele, mas a nossa própria trajetória. Isso, gente, não é uma possibilidade, é uma certeza. Uma certeza que deve nos guiar em todos os dias de nossa vida. Eu agradeço pela paciência de me ouvirem, por possibilitar que eu possa conversar um pouquinho desse nosso meio Rabi e que ele esteja conosco sempre, em cada passo de nossa vida. Muito obrigado.